Santo André, mais um aniversário, o mês de abril que começa. E a cidade ganha o seu primeiro presente. Um livro maravilhoso sobre quem? Sobre o nosso padrinho, João Ramalho. O livro é escrito por Paulo Costa Júnior. Tuxuá, Peru. Crônicas da História de São Paulo dos Campos de Piratininga, pela editora do autor, 220 páginas. E é com alegria imensa que o Memória na TV, hoje reforçada pela presença do nosso editor Evaldo Novellini, recebe o Paulo. Paulo, que legal saber que um profissional, né, um profissional que durante toda a vida trabalhou na indústria, hoje envereda pela área literária, escreve sobre o padroeiro de Santo André e de tantos lugares, João Ramalho. O que o levou a fazer esse livro? O meu primeiro livro é sobre um casarão de Mogi das Cruzes, onde eu morei muitos anos. E quando eu estava pesquisando para fazer a história desse casarão, eu me deparei com a história do Brasil, a história do Brasil de 1500. E vi que tinha lá vários personagens, e com personagens muito ricos, e que não tem muita coisa, muita literatura, ou muita dissertação, ou mesmo defesa de tese e tal, sobre essas pessoas, né? E um deles era o João Ramalho. E eu fiquei fascinado pela história dele, porque é uma história espetacular, uma coisa... A gente costuma reverenciar o Custer, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Você olha a história do João Ramalho, ela deixa a história dele no chinelo, né? Em todos os sentidos, né? Desde a sua origem até o que ele fez para o país, né? Para a integridade territorial do Brasil, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, vou ter que escrever sobre essa pessoa, né? Esse foi um dos motivos. O outro motivo é que não existe literatura, quase, em termos de crônica, a respeito da história do Brasil. Então você tem a história do Brasil contada de uma maneira muito didática, né? Muito pouco emotiva, muito pouco idílica, né? E eu acho que, puxa, é tão gostoso, né? Você ler um livro de uma Philippa Gregory, por exemplo, sobre o Henrique VIII, né? É diferente de você ler a história ali, né? Pô, ali você fica até com tesão, né? Quando você lê a história da Ana Bolena e tal, né? E no Brasil não tem essas coisas, né? No Brasil você não consegue encontrar uma história assim, né? Então eu resolvi fazer esse livro. Comecei a pesquisar, viajei bastante. Ou é o livro acadêmico, a dissertação, ou então didático da escola. Isso, e cujo livro didático da escola, eu acho que mais desinforma do que informa, né? Porque, primeiro, que é muito fraccionado, né? Você tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, um não liga com o outro, né? E depois aqui é uma coisa fria, né? Não tem emoção. E a história procura puxar para um lado, né? O lado do português heróico e tal, que você vai olhar bem e fala, bom, será que é heróico mesmo esse cara, né? Sim. Então, essa foi mais uma razão. E ainda tem outra razão mais moderna, né? Que é a questão de você saber se é vilão ou é bandido, né? Então, os bandeirantes, o que eles foram? Eles foram vilões ou foram bandidos, né? Ou foram heróis, certo, né? Aliás, o contrário, Isso. Né? Vilão ou herói, né? Então, o que eles foram, né? Se você olha do ponto de vista do colonizador ou mesmo do formador da integridade territorial do país, você vai dizer, não, eles foram heróis, né? Mas se você olha do ponto de vista que eles escravizaram, que eles mataram, que se meteram em invasões, né, e tudo mais, então aí eles são vilões, são bandidos. Que é o caso dos bandeirantes, né? Todos, numa né? Geração depois do João Ramalho. Que o João Ramalho que fundou, né, a história dos bandeirantes, né? Ele, através dos seus filhos, da sua descendência, que nem sabe nem quantos são, né?
Há quem diga que o João Ramalho teve mais de 100 filhos, né? É provável que tenha mesmo, porque o cara não era brincadeira, não, né? Você falou da crônica do seu livro, né? E é verdade, realmente a história é sempre aquela coisa difícil de entender, de repente uma crônica. Eu estou recebendo o livro agora, mas eu recebi antes do livro um texto que nós vamos publicar na Coluna Memória, do colega Evaldo. Que ele, pelo texto, um texto de quanto? Uma lauda e meia? Por aí. Você mostra realmente esse lado da crônica dele. Exatamente. Quando eu li esse livro, eu acho que ele resolveu exatamente essa questão que o Paulo falou, Ademir. Os livros de história, os livros didáticos, eles são muito fragmentados, de modo que não tem uma unidade. Você vai aprendendo aos trancos e barrancos. Isso estraga tudo, né? Isso tira todo o prazer de aprender, todo o prazer de leitura. Acho que esse livro do Paulo recupera essa questão da história como romanceada mesmo. Isso faz toda a diferença para quem está querendo ler, para quem está querendo entender a história de fato. E esse livro é interessante nesse sentido. Eu queria aproveitar para encaixar uma pergunta, Paulo, que lendo esse teu livro, a gente tem a noção exata do quanto deve ter sido difícil para você buscar fontes históricas, porque me parece que é tudo muito nebuloso, né? Como é que você fez para encontrar e para transformar tantas lacunas nessa história tão linear e tão saborosa? Então, eu tive duas sortes, né? Primeiro que minha mulher é jornalista, né? E ela é uma jornalista investigativa, né? Então ela é curiosa e me ajudou muito a pesquisar e a não aceitar a primeira informação. Esse foi um ponto que levou. O segundo, eu tive a sorte de viajar para Portugal e na viagem para Portugal nós tivemos algumas coincidências, assim, de encontrar uma pessoa, por exemplo, no Departamento de Cultura, lá naqueles escritórios de cultura que tem, encontrou uma mulher que ela se dispôs a sair com a gente, andando, sabe? Marcou a reunião lá com a atual proprietária da Quinta de Balgode, onde o João Ramalho nasceu, nos apresentou na biblioteca, levou para conhecer a cidade e tal, e me presenteou com um livro escrito por um português, né, em que ele conta uma boa parte da história, né? Na biblioteca a gente conseguiu também alguns manuscritos, né? E mais do que isso, em Lisboa e em Porto também, na cidade do Porto também, visitando os sebos e as livrarias que vendem livros históricos, né? Eu consegui algumas pérolas, né? Eu consegui um livro, por exemplo, que é a biografia do Martim Afonso de Souza, escrito por ele mesmo, que tem a história da viagem do Pero Lopes de Souza, que é o irmão dele, que era o comandante da esquadra, que veio de Portugal até São Vicente, na verdade foi até o Rio da Prata, né? E ele conta detalhes de toda a viagem, sabe? Quantos graus, naquele dia, quantos graus estava, qual é que foi a corrente, como foi isso, como foi aquilo. Um livro chato pra caramba, mas tem todas as informações que você precisa, né? Os naus que eles conquistaram, ganharam em batalha, né, dos franceses e tal. Ele conta como foi a batalha, como era, quantos tiros deu, quantos tiros não deu e tal, no mínimo detalhe, né? E a terceira parte são cartas que o Martim Afonso escreveu para o Dom João III, que era o rei de Portugal na época dele, né? Inclusive é uma situação interessante ali, porque a gente pensa que o Martim Afonso de Souza foi o grande, o homem que trouxe a instituição portuguesa para o Brasil, né? Que ele que trouxe, vamos dizer assim, oficializou a colônia e tal, né? Mentira, ele foi ele estava preocupado mesmo, primeiro, saber se ele conseguia encontrar Potosí, que é no Peru a montanha de prata, e ouro e prata, né? Então a primeira coisa que ele fez foi ir para lá, né? Acabou perdendo o navio, fazendo uma confusão lá no Rio da Prata, né? Aí ele estava muito interessado mesmo em ser o vice-rei da Índia. Ele não estava interessado no Brasil. Nas cartas que ele manda para o rei, ele quase não fala do Brasil, entendeu?
Então, essas coisas todas foram surgindo, caindo no colo, entendeu? Esse livro foi um livro que me deu muita informação, né? E depois tem o livro do Hans Staden, que é o livro publicado, e tem o livro do Thévez, do Thévez, que era um francês que estava junto com o Coligny, com o Villegagnon, aqui na Guanabara, né? Antes da Guerra dos Tamoios, né? Então tem bastante literatura que a gente consegue, sabe? Além disso, tem a questão de você conseguir excluir coisas que não foram, entendeu? Então, por exemplo, tem um período da vida do João Ramalho que ela é totalmente obscura, não tem nenhuma informação dela, né? Que ela vai de 1414, mais ou menos, 1514 até 1515. Não, 1513 até 1515. Já no quinhentismo. Isso, já no quinhentismo. Porque a gente encontra publicações que João Ramalho teria chegado até antes de Pedro Álvares de Cabral. Isso você tirou porque ele... Não, isso não é verdade. Porque foi realmente isso documentado. Você tem em Vozela, você tem documentos dele. Vozela é a terra de João Ramalho. Onde ele nasceu. Né? Como é que Vozela cuida da memória de João Ramalho? Ou não cuida? Cuida ou pouco. Cuida pouco? Cuida pouco. Cuida. Alguma coisa tem, mas pouco. Né? O João Ramalho não foi, ele foi reconhecido como uma pessoa importante só lá para 1910, 1920, por aí. Né? Antes disso, o Tibiriçá era muito mais venerado do que o João Ramalho. Né? Tá. Tanto que o Tibiriçá foi enterrado na cripta da Igreja da Sé, até hoje tem a cripta dele lá, onde ele morreu, está lá. Né? E o João Ramalho, ninguém sabe, foi jogado em qualquer canto. Porque ele saiu daqui, né? São Paulo. Ele foi para o Vale do Paraíba, né? Naquela região ali, ninguém sabe exatamente onde foi, né? Supõe-se que seja alguma coisa perto de Taubaté, por aí assim. Né? Ô Paulo, eu gostaria que você comentasse o motivo, o que levou o João Ramalho a deixar Portugal e a vir para o Brasil, né? Está exatamente no período obscuro e que você reconstitui de uma maneira romanceada. Eu queria que você contasse primeiro para os nossos web espectadores e depois também dissesse como é que você chegou nessa história. Sim. Então, na verdade, ele não decidiu vir para o Brasil. O pai dele era escudeiro da Rainha Leonor. Isso está registrado. Ele vivia numa quinta, que é uma quinta muito boa, muito bem construída. Nós estivemos lá, o Ademir esteve lá antes de mim, eu estive depois. Né? Então, ele vivia muito bem, ele não era uma pessoa que vivia mal. Ele tinha casado, recentemente, com uma mulher que chamava Catarina das Vacas. Era uma mulher que tinha propriedade e tal, era bem estabelecida. Então, ele não queria vir para o Brasil. Ele estava a fim de encontrar uma função onde ele pudesse ter alguma relevância, que pudesse sair e tal. Então, ele estava se candidatando a ser guarda-mor da cidade de Vozela. Esse era o objetivo dele. E aí, nesse ponto, acabou a história. Então você tem, até o casamento dele, a informação que a Catarina estava grávida e que ele estava procurando alguma coisa em algum lugar. Ninguém sabe exatamente o que, nem quem queria encontrar. Né? Bom, então ele reaparece depois como um degredado que chegou no Brasil. Não se tem nem a data e nem qual foi a expedição que o trouxe para cá. Por exemplo, você tem o bacharel de Cananéia, que tudo indica que ele veio com Gaspar de Lemos em 1502. Né? Você tem o Diogo de Braga, que também tudo indica que veio em 1502 com o Gaspar de Lemos. Mas o João Ramalho não tem essa informação. E em 1502 ele estava em Portugal. Isso tem ainda registro, porque ele não era nem casado ainda. Né? Ele veio se casar depois. Existe o registro do casamento dele em Vozela com essa Catarina Fernandes,
vulga Catarina das Vacas, né? Então, esse ato entre a história dele até ele ter desaparecido de Portugal e o começo da história dele no Brasil, aí eu criei uma fantasia, digamos assim, mas uma fantasia que deve ser muito próxima da realidade, né? Então, e como que eu criei essa fantasia? Eu fui excluindo o que não é, né? Então, ele não veio para cá porque ele era ladrão. Ele não foi degradado porque ele era ativista político contra qualquer coisa. Ele não veio para cá porque ele era judeu, como existe muita gente que acha que ele veio para cá porque era judeu. Acha e escreve, né? Acha e escreve. Você acha muitos escritos dizendo que o João Ramalho era judeu. João Ramalho não era judeu. O Antônio Rodrigues, que quem conhece a história sabe que a importância dele também para a nossa região, esse sim era judeu, mas o João Ramalho não, né? E então eu fui tirando tudo que não é, entendeu? E aí sobrou pouco, né? Sobrou pouco. Então aquilo que ficou como sendo possível, possivelmente foi mesmo, não tem registro, mas foi, né? Ele veio para cá numa caravela, com certeza. Não deve ter sido no Manaus e não deve ter sido num galeão, porque ele não veio para guerrear, então não foi galeão. Ele não veio numa esquadra grande, portanto não deve ter sido Manaus. Ele veio em alguém que não teve muita importância naquele momento, porque entre 502 e 530 a navegação era de corsários, né, do pessoal que vinha aqui para tirar para o Brasil, para comprar aves exóticas e tal, né, mas não eram expedições que vieram. Não, a última expedição foi 502 e depois a 530 com o Martim Afonso, né? Então dá para imaginar que ele veio numa caravela, né? Então eu fui descrevendo dessa forma, entendeu? Então tem um momento, por exemplo, que eu, para descrever Vouzela, por exemplo, né? Para descrever Vouzela, eu fico imaginando uma trupe de ciganos, né? Que entraram pela cidade, que o menino se entusiasmou e tal, não sei o que lá, e conto lá uma história meio engraçada, né? Entendeu? Então, isso tudo é para dar sabor à literatura, em primeiro lugar, e mais importante é para dar liga, para evitar essa situação em que nós temos as histórias todas fragmentadas, sem sequência, né? Então, quando não tem história, aí eu criei uma história, mas buscando sempre a maior verossimilhança possível, né? João Ramalho, efetivamente, foi o primeiro alcaide-mor de Santo André da Borda do Campo. Foi. 8 de abril de 1553 é uma data correta. Correta. Quando Santo André comemora o 4º centenário, lá em 1953, deve deixar bem claro que é o 4º centenário da vila de João Ramalho. Não do atual município de Santo André. Não, porque o município de Santo André, na verdade, acho que é 1910, né? Como distrito, mas ele nasce, o povoado, em torno da estação ferroviária de 1867. 1867. Então isso é legal porque reafirma, né, o que a cidade celebra, né, e o que São Bernardo também celebra. É interessante, viu, Novellini? Em 53, antes de 53, São Paulo já estava preparando o 4º centenário. Em 54. Aí o pessoal daqui falou, bom, se São Paulo é 54, nós somos mais velhos. Mas quem vai comemorar o 8 de abril? São Bernardo ou Santo André? Porque já eram municípios autônomos. E houve uma briga entre os prefeitos da época. O Lauro Gomes, que era o prefeito de São Bernardo, fez o seguinte, bom, vamos procurar no calendário, na folhinha, o dia do padroeiro São Bernardo. A gente comemora nesse dia. Quando é 20 de agosto. Então São Bernardo foi fundado dia 20 de agosto. Quer dizer, Santo André estava mais certo, né? Porque pelo menos tinha essa vila. Só que tem que falar que a vila é de Santo André da Borda do Campo. O livro é fantástico, né? Puxa vida, olha, as letras grandes, né? Dá para ver. Quero favorecer a minha faixa etária, né? Ilustrado. Bem ilustrado. Ilustrado. Olha, eu estou vendo aqui o autor das ilustrações e da capa, Júlio Vieira, né? Quem é o Júlio Vieira?
Júlio Vieira é um aquarelista lá de Mogi das Cruzes, um rapaz jovem, bastante jovem, e muito competente. Eu acho que ele conseguiu transmitir aquilo que a gente queria, né? Júlio, parabéns, viu? Muito legal. Manda as coisas que você faz pra gente aqui, a gente vai divulgar também. E eu tô vendo aqui na página, numa das páginas, 212, o retrato, acho que é o mais conhecido. Do João Ramalho, Do né? João Ramalho? Depois de velho, né? Já velho, né? É uma obra da coleção José Waste Rodrigues. Está no Museu Paulista original. E o arquiteto Euclides Rocco nos enviou a foto desse original restaurado. E realmente é muito bonito. Nós estamos até mostrando agora o preto e branco do livro e o que o Euclides nos passou. Estamos chegando ao final, mas eu gostaria, Paulo, que você estava falando que João Ramalho tem uma participação importante no ABC, mas não só. Onde mais? Bom, primeiro que o João Ramalho, ele teve uma descendência enorme, né? Há quem diga que teve mais de 100 filhos e tal. E ele criou aquilo que se chamou depois a dinastia dos mamelucos. E essa dinastia dos mamelucos, ela foi realmente o embrião ou o centro que emanou todos os raios para onde seguiram os bandeirantes e que formaram esse território brasileiro, né? Você tem um ramal que foi para a região de Sorocaba e depois você tem um ramal que é um ramal muito pouco conhecido, que é o do Domingos Jorge Velho, né? Um bandeirante do século já 17, um século que era da descendência e que era daqui de Santana do Parnaíba, né? E que ele foi até formar o Piauí, né? Hoje, quando você vai em cidades do Piauí, tem cidade com o nome dele, tem lugares que reconhecem que ele foi o cara que formou aquilo, né? Mas também foi ele que destruiu o Palmares, né? Tem que olhar os dois lados. Nem o fanismo e nem... Então, e aí, esse fica difícil de você saber o que esse cara era, né? Porque realmente... Então, Agora, uma figuraça. Uma figuraça, nossa, uma figura. Tanto é que está aqui presente, né? Então. E daí você tem todos os ramos, né, que vão de Minas Gerais e tudo, saiu daqui. Existe saiu o testamento dele, região. não existe? Existia. Ele fez um testamento cujo testamento desapareceu. Então você tem um registro no cartório, quem foi o notário, quem foi o escrivão, quem foi o advogado que o acompanhou, né? E você tem algumas informações a respeito do testamento, inclusive que a mulher dele, a Bartira, que foi batizada com o nome de Isabel Dias, ela foi dada lá no testamento como se fosse criada dele, como se fosse empregada dele, não esposa. E ela foi a mulher dele, o Manuel da Nóbrega, que fez o casamento, tudo, entendeu? Então, o testamento acabou desaparecendo, não se sabe bem porquê, né? Como tudo que a gente sabe, né, nesse país, né? A memória, alguém chegou lá e falou, queima esse troço aí. Paulo Costa Júnior, como é que a gente faz para conseguir o livro Tuxauá Pero, Crônicas da História de São Paulo dos Campos de Piratininga, da editora do autor? Isso. Lançado agora, né? 2022. 2022, Então, aqui em Santo André, nós vamos ter ele na livraria Alfarrábio. Da Danila Teles Veras. Danila Teles Veras. Danila, tá na hora de você voltar aqui no programa, hein? Contar as novidades aí. E traga o Teles, né? O marido. Então, em Mogi você tem duas livrarias que vendem. Uma é o Patão, a livraria Patão, fica bem no centro da cidade, e outra é a Eólica, que fica na Vila Hélio, um lugar muito conhecido lá da cidade. E, além disso, né, para as pessoas que não têm acesso a essas duas cidades ou que preferirem, podem também procurar o livro pelo meu e-mail ou pelo Facebook, né?
Eu acho que essas duas formas, né? Ou até pelo WhatsApp também dá para fazer, né? Então, o meu e-mail tem aqui no livro, depois eu não sei como que E nós vamos A gente colocar coloca embaixo. colocar senão as pessoas não vão lembrar, né? E o meu telefone eu deixo também com você. Pode divulgar. Pode divulgar, Legal. não tem problema. Então já está sendo divulgado. A gente até conversou ontem, eu e minha mulher, sobre esse de pôr o telefone ou não, né? Ela falou, vai receber um monte de trote. Eu falei, ótimo. Tomara. Alguém viu, né? O próprio, pior se não houver nenhum Se não retorno. tiver nada, tomara. Tá certo, perfeito. Não, né? a gente não tem nada para esconder, então não tem problema nenhum. Parabéns. Agora, eu anotei, o primeiro livro é sobre a partir de um casarão de Mogi. E o segundo? O segundo livro, essa é uma história. Eu acho que o Evaldo leu o meu segundo livro, né, Evaldo? Li sim. Essa é uma história essa é uma história boa. É a história do meu pai, Como é que ele chama? Paulo Costa. Ah, perfeito. Claro. Seu Paulo Costa. Paulo Costa. Quem foi Paulo Costa? Paulo Costa foi um aventureiro de verdade. Quando ele casou com minha Nada a mãe... ver com Tito Costa, né? Que foi Não, o nosso nada a ver prefeito com Tito aqui, Costa, não, que não. está com 100 anos. Não, né? nada a ver. Costa tem muito Costa, Tem né? muito Costa. Ele é primo irmão do Roberto de Abreu Sodré, Roberto Costa de Abreu Sodré. Primo irmão dele. A mãe do Roberto Costa é irmã do pai dele, do meu avô. O Roberto foi governador. Foi governador, foi tudo. Muito bem. Então, quando ele se casou com a minha mãe, e teve 4 filhos, né? Entre eles esse que vos fala. O Paulo Júnior. Paulo Júnior. Claro. E quando nós tínhamos, a minha irmã mais nova tinha 2 anos e eu tinha 4, né? Ele simplesmente sumiu do mapa, desapareceu. E foi viver uma vida errante, sabe? Ele viveu durante algum tempo escrevendo livros em cidades do interior. Ele ia na cidade e pesquisava lá. Mesmo? Pesquisava quem eram os caras importantes da cidade e tal, não sei o que lá, e montava um livro e depois ele ia lá com o Roberto Sodré, nessa época era o presidente da Assembleia Legislativa, e ele mandava imprimir os livros e ele voltava lá e vendia os livros lá e vivia disso durante um bom tempo, Puxa. em várias Você cidades. tem toda a coleção? Não tenho nada, eu acabei perdendo, rapaz. Eu tenho um livro só dele. Ele escreveu, na verdade, 4 livros, né? Mas eu só restou um, os outros 3 acabou se perdendo por aí. Então. E ele saiu daqui, eu sei que ele foi morrer em Cametá, no estado do Pará. E a história dele eu consegui resgatar primeiro, tem um período que a gente conhece porque nós estávamos juntos ali, né? E depois tem um período que quem contava muito era o irmão dele. Uns irmãos eram amigos nossos, né? E o período final, que não tem nenhuma família que conheça, eu e Vanice, aventureiros como sempre, saímos daqui e fomos lá para o Pará, para investigar lá no Pará. E encontramos que a família onde ele morreu, como foi a condição da morte dele, o dia que ele morreu, tinha um cara que estava lá, que viu, assistiu. O pai dele registrou, foi o informante, né? Tem um outro nome, no cemitério lá, para poder enterrar, né? Certidão de óbito e tal, tem tudo documentado. Então, a gente teve também... só essa história do Pará, rapaz, já dá um livro quase, viu? Porque foram tantas coincidências, sabe? Então, enfim, é um livro muito interessante. O segundo. O segundo. E o quarto? Terceiro é esse. O quarto eu estou pensando em escrever sobre o Domingos Jorge Velho. Que legal. Mas está difícil. Está difícil porque é difícil você... É um homem muito complexo, ele. Ele é um... Então, por isso que tem que escrever. Para tornar menos complexo. Ou para esclarecer, né? Esclarecer, eu acho que o mais interessante é esclarecer, né? Mas tem muito pouca informação sobre ele também. Nós temos aqui em Santo André a Casa de Portugal. Né? O pessoal da Casa de Portugal acompanha o programa. Vamos convidar, né, o Paulo Costa Júnior para fazer o lançamento do livro lá. Você toparia? Eu topo, claro que topo. Principalmente em abril, né? Abril de aniversário da cidade. E eu vou pedir um grande favor de ganhar o seu autógrafo. Opa, por favor, maior honra. Enquanto isso, eu agradeço o Evaldo Novellini, que nos apresentou essa figura maravilhosa, e a esposa dele, que está aqui nos bastidores.
Vanícia Saz, uma amiga de longa data já, Ademir, e quando eu comecei a ler esse livro, já na minha cabeça eu idealizei esse encontro, porque muito do que você me falava do João Ramalho está escrito nesse livro. Aí eu falei assim, não, eu preciso promover o encontro dos dois. E que bom que isso deu certo, eu tenho certeza que o nosso web espectador vai gostar bastante dessa entrevista. Como todas as entrevistas que você realiza, e para mim foi uma honra participar desse momento. É um bate-papo, né? Exatamente. A gente aprende sempre. Olha, a gente está aqui com a bandeirinha da Vila de Vouzela, né? E a gente já sabe que esse programa vai chegar em Vouzela. Pessoal de Vouzela, olha, João Ramalho é um cara legal, né? E vocês têm uma história aí na Europa. Manda notícia pra gente, os vídeos de vocês. Eu lembro que eu comprei vários CDs da música portuguesa lá de Vouzela, aqueles conjuntos. Manda material pra gente que a gente divulga aqui na República do ABC, aqui em Santo André. Paulo, obrigado mais uma vez. Prazer em te conhecer. Prazer foi meu, Ademir. E toda a informação sobre o livro, sobre os seus livros, manda pra gente. Manda. Vocês têm meus e-mails? Temos. Vamos divulgar. Olha aí, para o irmão... Não, amigo. Para o amigo querido Ademir, com o carinho do Paulo Costa Júnior, filho do aventureiro e escritor que andou por esse Brasil todo. Pois é. Mais uma vez. Está no sangue. Obrigado. E na próxima semana, mais um bate-papo aqui no Memória na TV, contando um pouquinho da nossa história. Que a gente sempre fala, é fascinante. Apesar de meio esquecida, mas é fascinante. Até lá, então.